Aprender uma profissão não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pelos valores que sustentam ética, responsabilidade, cuidado e compromisso com as pessoas. Ao longo desse mês, estamos conhecendo homens, mulheres que contribuíram para a construção da advocacia em Mato Grosso do Sul e que continuam participando ativamente das transformações da profissão de advogado. Sejam bem-vindos ao podcast jurídico especial Mês da Advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação, com produção da Rádio Antena 1 de Campo Grande. E no episódio de hoje, recebemos a advogada Marta Carmo Taques, atual vice-presidente da OAB-MS. Formada pela Universidade Estadual de Londrina, ela é especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, mediadora extrajudicial, palestrante e pós-graduada em Psicologia Positiva, Mindfulness e Neurociência. A doutora Marta presidiu o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MS entre 2016 e 2021. Presidiu o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina da OAB Nacional entre 2019 e 2021 e foi vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul no triênio 2022-2024. Também é coautora das obras Elas, Infrações Disciplinares, Comentadas e Coletâneas, Contos, Crônicas e Poemas. E a conversa será mediada pela advogada e conselheira estadual da OAB-MS, Kátia Paiva, conselheira estadual da OAB-MS, presidente da Comissão de Empresas Familiares e holding do IBDFAM-MS, advogada especialista em Direito Civil, Empresarial, Família e Sucessões. Seja bem-vinda, Kátia, a palavra é toda sua. Obrigada, Stephanie Bitts. Obrigada, Joel Silva. Muito obrigada, doutora Marta, por ter recebido este convite, por ter aceitado esse convite, principalmente nesse dia tão especial, onde nós comemoramos o Dia da Advocacia. Obrigada ao doutor Bito Pereira, também por ser o nosso representante hoje, como nosso presidente da OAB-MS. E, acima de tudo, não só a doutora Marta como a nossa vice-presidente, mas também como advogada, amiga, tão especial e que nos representa aí todo o nosso gênero, né? Toda a nossa classe feminina de advogados do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, querida Kátia, Stephanie, Joel, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Doutora, chamou a atenção aqui, a senhora se formou em Londrina, né? Queria que você falasse um pouquinho desse começo, né? Desses valores adquiridos lá na Universidade Estadual e a aplicabilidade aqui em Mato Grosso. Aliás, né, o porquê de Mato Grosso do Sul e de Londrina. Conta pra gente um pouquinho desse começo. Eu sou paranaense, do norte do Paraná, né? Os paranaenses do norte do Paraná são chamados pés vermelhos, por causa da terra vermelha, né? Diz que se você cuspir, nasce uma árvore. Eu nasci e tem uma outra, pé vermelho, também o pessoal fala bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Eu nasci em Sertanejo, uma cidadezinha pequenina, perto de Londrina, uns 40 minutos de Londrina, Cornélio Procópio, ainda tenho meus familiares lá. E a UEL era uma referência à época. E meu irmão já tinha prestado o vestibular para medicina, e eu morava na cidade pequena, não tinha acesso naquela época dos cursinhos vestibulares. Então, o que eu fiz na cidade pequenina? Eu peguei todas as apostilas do meu irmão, estudei, passei no primeiro vestibular e fui para Londrina, né? Então, lá eu fiz o curso, é uma universidade que até hoje é referência, né? Lá para o Paraná, referência nacional, a UEL. E aí eu gostei muito do direito do trabalho, direitos humanos, aí me especializei e para onde eu vou agora, né? Exercer a minha profissão. Aí eu tinha uns amigos que moravam em Dourados e me convidaram para vir para Dourados, para trabalhar em Dourados. Eu fui em Dourados, não fiquei nem 6 meses, porque eu já fui procurar trabalhar na minha área, na área trabalhista. E aí eu conheci o doutor João José de Souza Leite, que até hoje é meu sócio. À época ele era secretário de Justiça e Trabalho, na época do governo Wilson Barbosa. E nesses encontros, né, para discutir questões trabalhistas do Estado, ele me convidou já para vir para a Secretaria do Trabalho para assumir uma seção lá de direito sindical. Então, eu tive assim, muita, vamos dizer, sorte, né, de ter conhecido pessoas certas nos lugares certos. Por isso que as pessoas devem aproveitar todas as oportunidades que têm. Então, ali também foi uma escola para mim. E depois, doutor, foi criado aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região,
que tinha como presidente o Dr. Márcio Eurico Vitral, a doutora Cátia deve tê-lo conhecido, depois foi até ministro do TST. E o Dr. João José, que era secretário de Justiça, foi assessorar a primeira presidência aqui do TRT. E aí não tinha quem cuidasse do escritório o tempo todo, e eu acabei assumindo junto com ele o escritório, depois me tornei sócia, depois ele foi de novo secretário de Justiça na outra gestão do Dr. Wilson, e eu estou como sócia dele até hoje. Essa foi a trajetória da minha profissão. E como que aconteceu essa escolha pelo direito trabalhista, doutora, o direito processual do trabalho? A senhora falou que começou a trabalhar logo com isso, mas teve um momento que, quando a senhora se formou advogada, falou, preciso escolher um caminho. O que mais te motivou? Eu acho que a história toda, né, da evolução da humanidade, ir para o capitalismo, aquele trabalho que exigia muitas horas de trabalho, tudo igualzinho, a luta, né, para a conquista de para a conquista de hoje, as mulheres indo para o mercado de trabalho, a questão da discriminação, da desigualdade social, eu acho que isso me tocou e eu então escolhi esse ramo para trabalhar e gostei. E estou nele até hoje, muito embora hoje também faça o direito civil e processual civil. Doutora Marta, a senhora falou aí no nosso ao vivo ainda na rádio, né, a respeito da escrava, que foi a primeira advogada, não sei se fez a primeira petição, e a gente tem, né, nessa justiça do trabalho, acho que é uma oportunidade tão grande de fazer justiça, né, quando a gente vê casos, e até hoje, infelizmente, pessoas com condições análogas à escravidão, e a gente vê quando um caso é descoberto e resolvido. Para quem está assistindo só o trabalho do advogado, dá uma sensação de justiça muito grande, viu? Com toda a evolução, né? Você vê que os procuradores do trabalho acabam indo em fazendas, né? Que ainda tem escravos. Você vê, olha, né? A nossa primeira advogada foi escrava e até hoje nós temos escravos no Brasil. Então, isso tem que associar. É uma responsabilidade da sociedade, né? Então, nós temos que ter esse olhar para essas questões de direitos humanos também. Marta, na verdade, o direito do trabalho, ele aproxima muito o advogado dessa escuta, porque você lida diretamente com a sociedade no seu âmbito mais necessário, que era o trabalho. Eu preciso trabalhar e o advogado precisa ter essa escuta. Mas a pergunta da Stephanie que ela fez, ela vai um pouco mais além, porque quando você estava na faculdade, a gente tem todas as matérias. Mas no teu caso, você mal saiu da faculdade e o direito do trabalho foi te presenteado. Você nem teve escolha, você simplesmente se inseriu no direito do trabalho e depois você foi escolhendo as outras áreas, ou sempre você atuou em qualquer área? Como foi isso? Eu acho que você tem que ter alguém, uma liderança. Então, eu tive um professor muito bom de direito do trabalho que fez com que eu gostasse do direito do trabalho. E depois a oportunidade que eu tive. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, pode ser que eu teria ido para um outro ramo do direito. Mas a oportunidade que eu tive, que eu abracei, me levou assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, na verdade, o que a gente poderia colocar até para os nossos ouvintes e os estudantes é que muitas vezes o nosso caminho e aonde nós devemos chegar, ele é feito muito pelo próprio cliente e pelas oportunidades. E quando você se depara com aquilo, você já está inserido naquela área. E não ter medo. Por exemplo, eu era muito jovem, né? Você assumir um departamento dentro de uma secretaria de Estado de Justiça, que eu não era do Estado, eu não conhecia nem o governador, eu não conhecia as pessoas. Foi me oferecido isso, eu poderia ter medo. Não, eu não estou preparada para isso. Mas é o caminho que vai te preparar. Você tem que enfrentar e não ter medo de abraçar as oportunidades. Inclusive, a Stephanie falou na entrevista, eu te fez uma pergunta e você falou muito claramente, o conhecimento, não ter medo de estudar. Né? Você fez essa pergunta para a doutora Marta, e é isso mesmo, eu acho isso fantástico. Você colocar isso, principalmente sendo nossa vice-presidente da OAB, como é importante que os nossos estudantes não percam esse feeling, mesmo que ele tenha toda a tecnologia à sua disposição. Toda vez que a gente vai entregar, até fica uma coisa meio repetitiva, mas que eu acho importante, a gente entregar carteiras, né, para os novos advogados. Eu entrego muita carteira no gabinete também.
E eu sempre falo, né, para que eles pegam a carteira, me formei, né, sou advogada agora. Só está começando. Só está começando, é um caminho que você vai trilhar. Então, cada dia você tem que adquirir conhecimento, aprendendo coisas novas. Por exemplo, na minha idade, tenho que aprender inteligência artificial, marketing jurídico. E isso é muito bom, porque faz com que a gente esteja na ativa também. Então, não só o advogado, né? Qualquer profissão tem que estudar o tempo todo para se firmar no mercado. Qual foi a mudança mais profunda que a senhora percebeu ao longo dessa sua trajetória, nessa transformação da forma de exercer a advocacia? Desde quando a senhora chegou lá de Londrina, em Mato Grosso do Sul, começou a trabalhar, até hoje, sendo vice-presidente da OAB, tendo um escritório. O que mais te chamou a atenção nisso daí? Eu acho que nós temos que ter a cabeça aberta para as transformações sociais. E, como eu disse, sempre está ligado, está ali antena 1, né? Vamos usar uma palavra que os jovens estar antenado, né? Então, a sociedade vai evoluindo. Na nossa época, quando eu vim, inclusive, para Mato Grosso do Sul, nós tínhamos que telefone, você tinha que alugar o telefone, né? Tinha que pôr orelhão, botar a moedinha lá para você poder fazer uma ligação. Depois veio o telefone celular, as televisões de alta definição. Então, a sociedade vai evoluindo, você tem que evoluir com ela. Não pode achar que tudo é ruim, você tem que tirar o bom de cada transformação que a sociedade vai tendo. Você me fez lembrar, não sei se é da sua época, Joel, porque você é muito jovem. Com certeza é. Mas eu me lembro que talvez a gente tivesse que pagar para o vizinho uma quantia, sei lá, X, para ele emprestar o telefone para gente. Telefone de recado, né? Você Coisa deixava assim. lá, olha, você pode falar comigo nesse número aqui. Isso. Olha, eu passei por isso, as pessoas iam lá em casa usar o telefone, mas assim... E tem gente sem noção, né? Ficava tipo 15, 20 minutos. Depois, para dividir a conta, tudo certo. Mas o incômodo que era, pensa hoje como é que seria, né? E a gente reclama às vezes, viu, doutora? Fala assim, nossa, que ligação ruim. Mas a gente não tem um fio. O trenzinho é desse tamanho. Nós estamos fazendo tudo dentro dele. Quer dizer, a tecnologia chegou para a gente numa rapidez que é um absurdo. Não, com certeza. E antigamente você marcava um encontro lá na igreja, lá na praça. Hoje você está... Por que você não atendeu o telefone, né? Então, a rapidez das transformações sociais. Eu acho que nós vamos ter ainda uma transformação muito mais rápida nos próximos 5 anos. Já vai ser outro mundo, outra tecnologia aí né, a evolução. Então, nós temos que estar preparados para isso. Não ficar assim com mente fechada, mas, como eu disse, assim, eu vou aproveitar o que de bom ela traz. Esse gancho do telefone, vou só sair um pouco aqui dessa pergunta, mas muito importante. E ninguém chama telefone mais, viu? Só nós aqui que chamamos. Então, Celular. mas... Não, como que se eu falo para você, faz aí para mim a mímica de um telefone, Joel? Assim ainda. Tá errado? Como é que é agora? Não é assim? É assim. E a A gente nova faz geração assim. nova fala Verdade, assim, você vai ligar para alguém. É aqui. Imagina você hoje, por exemplo, o estudante, né? Tá tudo pronto. Ele pede para a inteligência artificial fazer uma contestação para ele num processo. Na minha época, a Kátia acho que não pegou a época do papel carbono, né? Imagina você Eu peguei no pegar início do 2, 3 93, papéis, você 94. errava na primeira página, Três você tinha vias, que né, ou doutora? começar, entendeu? Ou, né, se virar. Na verdade, eu peguei uma fase lá em 94 que eu fazia os cálculos trabalhistas para minha mãe, porque eu fui professora de física, né? Então eu fazia tudo no canetão. Naquela época você poderia fazer porque não era necessário um perito. Mas chegando nesse gancho da questão do telefone, como que fica hoje essa questão dessas mensagens que muitos clientes recebem para você efetuar um pagamento referente a um suposto processo que você tem? Como é que a OAB tem feito para poder proteger os escritórios de advocacia e, inclusive, as próprias pessoas? Tem algum tipo de canal, alguma coisa que pode ser feita? Todos os dias estamos falando sobre isso, né? Qualquer diretor que vai dar uma entrevista, ele pede para que todos prestem atenção para esse golpe do falso advogado. A tecnologia está tão aperfeiçoada, Kátia, que eles colocam o rosto do advogado, a voz do advogado, e tem clientes que não estão perdendo pouco dinheiro, não. Tem que, numa reunião do nosso conselho, o advogado disse que o cliente dele tinha perdido quase R$1 milhão. Então, acho que é informação. E a OAB tem um canal para denunciar. Abrir no site da OAB já está lá. Denuncie, qualquer advogado pode ir lá e
falar, né, sobre o golpe que o seu cliente sofreu e nós funcionamos num sistema aí, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, fazendo-se todos os esforços, né, para que esses falsários, né, sejam punidos, né, encontrados e punidos. E o mais importante é informar para a população que não há nada na justiça que você tem que pagar para receber. Sempre procure o advogado, né? Essa é a questão. Ligar e falar com o seu advogado. Se falar. alguém te cobrar alguma coisa ou vier com algum tipo de print de informativo, é necessário que ele não abra e ele ligue. Mesmo que ele utilize a foto, é muito perceptível que o nome não está salvo. Então, é o número com o nome da pessoa, mas aquele número não está salvo na sua agenda, no seu contato. Sim. E fazer a denúncia e fazer o bloqueio. Isso é muito importante trazer para a rádio. E o golpe, ele é tão perfeito que ele tem todos os seus dados, né? Aí que a gente vê por que é importante a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles têm seu CPF, ele tem seu endereço, ele tem seu telefone, ele tem o nome da sua mãe, ele tem o nome do seu pai. Como que você desconfia? Óbvio que você tem que desconfiar. Óbvio não, né, gente? Na ânsia ali, se você está enfrentando um processo jurídico durante muito tempo, esperando, você sabe que tem a probabilidade. Aí alguém, de repente, seu advogado... Oi, Kátia, tudo bem? Se você pagar 30 mil agora, a gente já vai conseguir liberar aquele pagamento daquela ação que você recebeu. Às vezes você está numa pindaíba, desesperado para receber aquele dinheiro. Com certeza. Mas a grande dúvida é, como que esse povo consegue todas essas informações? Esse que é o negócio, né? Venda, né? Alguém vende para ele essas informações e a gente não vai descobrir nunca, a não ser que tenha um hacker aí para poder passar. Hoje nós não temos mais privacidade, né? Todos sabem onde você está, o que você está fazendo, sabem onde você mora, satélites. E, assim, tem que ter alguém dentro dos tribunais, né, que passa as informações, né? Então... Mas eu acho que o mais importante hoje é não se paga para receber. Aliás, essa privacidade é utópica, né? Você fala assim, então tá, ninguém pode dar os meus dados, vão ficar guardados com quem? Alguém vai ter. Então não tem como escapar disso. Né? Alguém vai ter. Tem. O cara da academia tem seus dados, né? A direção da academia tem. Da sua central de telefonia tem. Se você for comprar na loja da esquina, eles vão perguntar. O cara da farmácia pergunta CPF. Em voz alta, qual é o seu CPF? É a primeira coisa, né? Qual é o seu CPF? Não existe da farmácia, doutora, privacidade. Que na minha idade a gente vive na farmácia já. Então, assim, por isso... Marta, mas vamos lá. Você presidiu sempre aí o nosso Tribunal de Ética e Disciplina da OAB durante 5 anos. O que significa assumir essa responsabilidade de analisar a conduta de seus colegas de profissão e, ao mesmo tempo, proteger a credibilidade da advocacia? É bastante difícil, né? Porque você tem que cortar na própria carne, né? Eu fui 6 anos, na verdade, presidente do Tribunal de Ética. E a gente fica muito triste, eu fico muito chateado quando a gente recebe essas representações e ter que punir um colega. Eu tentei inovar lá na OAB no seguinte sentido, você é mediadora também, eu faço mediação. Então, quando é advogado, contra advogado, eu trazia a presidente da comissão de mediação para lidar com as questões. Às vezes chegava advogado e não queria olhar para a cara um do outro, né? Mas com as técnicas da mediação, eles saíam dali abraçados, porque tudo, na verdade, tem um fundo emocional, né? Quando você ofende uma pessoa, então a gente estudou, né? Psicologia, essas coisas, tudo tem um fundo emocional. E às vezes um pedido de desculpa, às vezes o colega está esperando um pedido de desculpas, né? Porque quando a representação de advogado contra advogado, nós somos obrigados a fazer, pelo nosso estatuto, Código de Ética, uma audiência de conciliação. Então, ali, às vezes, se resolve o problema, que é diferente quando é o cliente contra advogado, né? Que o advogado ele é chamado para apresentar as suas defesas. Mas é muito triste isso, viu? Porque o advogado ele tem que ter a noção da responsabilidade. O cliente, quando dá uma procuração para o advogado, ele está dando a sua vida, a confiança dele. Não interessa o processo, quem tem R$1 milhão, tá? A vida dele é R$1 milhão, mas quem tem a sua casinha, quem tem R$1.000, a vida dele, aquela sua casinha, ser R$1 milhão. Então, é a responsabilidade da profissão, né? Como eu disse,
Nós estamos inseridos no artigo 133 da Constituição Federal, como administradores da justiça. Então, o que você faz dentro do seu escritório reverbera para todos os advogados, para toda a categoria e para toda a sociedade. O advogado que conhece a lei, ele tem a obrigação de fazer com que as leis sejam cumpridas. Dona Marta, qual que é a parte mais difícil dessa missão? É de separar o erro, né, da infração e de muitas vezes vai ter que tomar posição, seja para a sociedade ou seja para o profissional. Qual que é a parte mais difícil? Eu acho é a punição, tem que punir, porque para servir de exemplo também e para que ele saiba que ele não pode repetir esse erro. Porque nós temos penalidade desde censura até a exclusão da advocacia, né? Uma coisa, eu sempre digo, porque eu estou lá como diretora e represento as mulheres, né? Hoje, inclusive, o assédio sexual, o assédio moral, a discriminação constituem infrações disciplinares. Nós não entregamos carteira para advogado que já tenha sido condenado por violência doméstica. E se no curso, né, durante a sua trajetória profissional, ele comete esses crimes, ele também é punido pela OAB. Então, servir de exemplo e para que ele mude a sua conduta. O que nós não queremos é a exclusão de ninguém ou a suspensão. Nós queremos que ele volte a trabalhar. Que ele tenha uma consciência do que representa a profissão dele. Sim, né? A responsabilidade, né, de ser um advogado. E muitas pessoas associam aí o Tribunal de Ética apenas na punição, né, doutora? E qual que é a importância da função preventiva e pedagógica para a gente orientar essa advocacia antes que esses problemas ocorram, né? Porque existe todo um trabalho antes, né, educativo. Sim, educativa. Por isso, nas universidades, né, tem as disciplinas, né, sobre ética e disciplina. Eu acho que é levar ao conhecimento dos estudantes de direito, né, a responsabilidade de ser um advogado e a consequência, né, de um ato mal feito por ele. Eu acho que é o conhecimento mesmo. Lá na OAB a gente faz muito cursos, palestras. O Tribunal de Ética tem ido até as universidades falar com os estudantes de direito. No amanhã, né, dia 12, vou receber estudantes de direito de Três Lagoas, que vêm conhecer o sistema OAB, e depois a gente tem uma conversa e a gente alerta muito sobre essa questão da ética profissional. Mas você também presidiu o Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética. O que você percebeu com relação se é o mesmo tipo de conduta dos advogados em todos os estados ou são muito diferentes essas condutas? O que você percebeu atuando no Colégio de Presidente com relação à ética do profissional? É muito repetitivo, né? As condutas dos profissionais que infringem a ética profissional é muito repetitiva. A presidência do Colégio o fato de eu presidir o Colégio de Presidentes trouxe para mim uma visão, né, do que acontece no Brasil. E geralmente as práticas são as mesmas e assim os tribunais uniformizar jurisprudências, né, a respeito de todos os casos que normalmente são repetitivos. Mas no caso essa da violência, dessa não possibilidade da entrega da carteira para aquele estudante que praticou crimes de natureza de violência contra a mulher, é comum, é uma minoria ou é algo que tem se reverberado por todo o país? É minoria, não são, ainda bem que são poucos advogados, né? Aqui acho que nós tivemos 1 ou 2 punições a respeito disso e não entregamos carteira para um advogado. Foi graças também ao trabalho de uma conselheira, na época era a doutora Claire Nantes, né? Que ela foi a relatora do processo, acho que foi um dos primeiros no Brasil a não entregar carteira para um advogado que tinha cometido violência doméstica. E graças também ao trabalho das nossas conselheiras federais, que lá em Brasília também discutem e passam no plenário para se mudar a legislação. É um avanço, né? Porque nós temos que dar o exemplo. E qual a outra conduta que você que você tem conhecimento que é a maior infração que ocorre no país com relação à conduta do profissional advogado? É a retenção de créditos do cliente. Eu acho que isso tem bastante. O advogado recebe
o dinheiro do cliente e não repasse imediatamente para o cliente. Essa acho que é uma das condutas mais repetitivas. Doutora, a gente está vivendo esse momento de rede social, a gente falou isso meio passando na rádio e agora no podcast aqui, e essas redes sociais, todos aí, Instagram, TikTok, elas têm colocado muitas ofertas para nós consumidores, vamos dizer assim. E eu não sei se eu estou exagerando, mas a advocacia parece que entrou de cabeça nisso e tirou um pouco da seriedade da coisa. A gente vê ali qualquer coisa, eu resolvo o seu caso. Entre aqui no link abaixo e já assine a procuração. E as pessoas estão embarcando nessa. Como é que a OAB, né? Como é que vocês pensam em dar uma coordenada nisso, né? uma garimpada nisso, para que não vire depois uma enxurrada de reclamações, né? Porque muitas vezes se oferece soluções e não dá. O advogado não pode chegar e falar, eu resolvo o seu caso sem saber o que é. Né? E aí vem. Nós tivemos recentemente um problema aqui com um evento que teve de grande porte, né? O que deu de gente oferecendo para trazer o Guns N' Roses de volta para fazer um show só para ele não está no gibi nenhum, né? E não é bem assim, né? Isso não prejudica um pouco, né? Não, as mídias sociais estão aí, não tem como fugir delas. E o interessante é que nas redes sociais todo mundo tem sucesso, né? Todo mundo resolve. Então isso, todo mundo resolve e na verdade não é isso que acontece na vida, vamos dizer, na vida real. Então isso causa uma frustração muito grande, principalmente nos jovens advogados. Poxa, meu Deus, olha, eu quero ser igual a ele, né? Eu quero ter sucesso igual a ele. Tudo na rede social é sucesso e não é a verdade no dia a dia. Ele no já dia a dia é o trabalho. Já aparece de Rolex, de carrão atrás. Exato. Então não adianta. Já estamos nas redes sociais, agora o que nós temos que ver é como fortalecer a dignidade da advocacia através das redes sociais. E o que nós estamos assim, lutando, né, é para que o advogado ele tenha consciência do que ele pode e o que ele não pode fazer, porque o código de ética está sendo, né, praticamente denegrido. Então, os advogados, porque quando o cliente procura o advogado, ele procura pela confiança, ele está confiando num ser humano. Então, a confiança é uma relação de confiança entre o cliente e o advogado. Então, ele não está contratando alguém de sucesso, que está nas mídias sociais, ele quer ver ganhar o processo, né? Ele quer ver o que ele pode ser ajudado no processo. Ainda é uma relação de confiança. Então, nós temos que conscientizar os advogados de que as redes sociais devem ser usadas para fortalecer a dignidade da advocacia e não um engodo, um engano. E doutora, aproveitando que a gente já está nesse universo digital, quero falar de IA. Todo mundo hoje, independentemente da profissão, tem um Cloud, tem um ChatGPT, tem um Gemini que vai te ajudando, te auxiliando aí no dia a dia das tarefas, né? Faz você ganhar tempo. Eu acho que é uma ferramenta mágica, importante, mas ao mesmo tempo, ela também pode ser uma ferramenta extremamente perigosa, né? A gente viu casos publicados na imprensa de petições que foram feitas aí por inteligência artificial e alucinou, colocou informação que nem eram referentes àquele processo. Casos no futebol, onde uma equipe de advogados para defender um jogador lá acabou sendo vítima, né, de um vídeo produzido com inteligência artificial. Como que a OAB, como que a classe dos advogados vê a questão do uso dessas ferramentas automatizadas, né? Vocês estão trabalhando numa regulação, porque não tem como escapar, né? Vai continuar usando porque é uma ferramenta que veio. Mas existe hoje algo que esteja sendo avaliado para ajudar a usar essas ferramentas com responsabilidade e fazer com que elas atendam ao fim que é auxiliar e não substituir o trabalho desses advogados? Todos os dias, né? Como eu disse, a Escola Superior da Advocacia está dando cursos. Praticamente todas as terças e quinta-feiras sempre tem assim palestras sobre essas questões da inteligência artificial. Mas como eu disse para você,
o advogado ele precisa ter o conhecimento e tem que ter a responsabilidade. Então, se você pede para a inteligência artificial fazer uma petição para você, ela vai fazer a petição. Se é um advogado experiente, só de ele olhar, ele vai saber se aquela... Porque a inteligência artificial, o que ela quer? Ela quer te atender, fazer o seu gosto. Então, se você pede uma petição com uma jurisprudência naquele sentido, ela até inventa jurisprudência. E os advogados estão sendo punidos os tribunais estão punindo advogados que colocam jurisprudências inexistentes dos tribunais. Então, o advogado ele deve procurar uma ferramenta confiável, né? Que sabe que aquela ferramenta foi criada com jurisprudências corretas, tanto dos tribunais superiores, quanto tem inteligência artificial que sabe tudo sobre a vida do juiz, a vida do desembargador, já sabe qual desembargador é favorável àquela tese ou qual é contra. Então, a inteligência ela quer te atender, mas você tem que ter o critério. Por isso que o conhecimento, se você pega uma petição, por exemplo, se eu pego uma petição e vejo uma jurisprudência ali, eu falo, não, mas isso aqui não está certo. Então, você tem que conferir. Claro. E os advogados estão sendo punidos por isso. E, assim, advogados até que estão inserindo prompts, né? Para enganar a inteligência artificial do Poder Judiciário, né? Que estão sendo punidos. Né? Eu vi uma reportagem prompts sobre ocultos. Assim, ele vai em branco na petição, ninguém sabe, mas se uma outra inteligência artificial está lendo aquilo, ela vai saber e vai atender o comando daquele prompt. Então, eu acho que é o conhecimento, é levar o conhecimento das pessoas. E até esses dias o doutor Bito Pereira fez uma palestra muito boa para a jovem advocacia, falando sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade e de que só vai ficar no mercado o advogado que tiver conhecimento, que for especializado na área. Porque senão não adianta você querer pular etapas ou você querer enganar, porque um dos princípios nossos é o da lealdade, da boa-fé processual. E você não está prejudicando só a parte contrária, você está prejudicando o seu próprio cliente, porque se esse advogado for punido, o cliente dele também sofre as consequências. Então, tem que ter a consciência, né, do que significa praticar essa má-fé, essa deslealdade processual. Inclusive vocês, jornalistas, viu, Steph? Você, jornalista e estudante de Direito, né, Joel? Vocês, jornalistas, usam muito isso. Vamos passar agora para uma parte da tua vida profissional não, da sua atuação como advogada na nossa Caixa de Assistência aos Advogados. Como que foi representar, trabalhar ali dentro ativamente? O que é a Caixa de Assistência aos Advogados e trazer essa informação para todos que estão nos assistindo? Então, a Caixa de Assistência é justamente para dar a assistência aos advogados, né? O advogado ele paga anuidade e nós temos que devolver isso em serviço para a advocacia. A Caixa de Advogado foi um divisor de água também para mim, porque aí você vê as dores do advogado no dia a dia. Para você tem advogado que precisa de cesta básica, tem advogado que já precisou de um chuveiro da Caixa de Assistência, né? Então, ali você vê as dores mesmo, que os advogados, o dia a dia da advocacia, que não é esse glamour, que não é esse sucesso que todo mundo vê, esse sucesso do dia a dia que todo mundo vê. Então, ali, através dos benefícios que a Caixa concede aos advogados, você acha que a sua parte a sua experiência na psicologia te ajudou a atuar na Caixa? Eu acho que sim, eu acho que ajuda muito, principalmente assim, nas questões femininas. Por exemplo, nós temos mais de 100 comissões na OAB e tem várias comissões presididas por mulheres. Tendo uma mulher numa diretoria, ela tem mais sensibilidade de lidar com aquele problema. Então, eu procurei sempre, quando eu estive na Caixa de Assistência, ter um olhar, assim, escutar a advocacia. Muitas mulheres, ao invés de chegar no presidente, que foi um excelente presidente da Caixa também, doutor Marco Rocha, passavam por mim. E quando ela ia
fala, tem que falar com o presidente. Mas antes eu já falava com o presidente. Quando elas iam conversar com o presidente já estava sensibilizado com aquela causa, né? Que geralmente é tudo em prol da advocacia. Então, o serviço da Caixa assim, é um serviço de sensibilidade. E também. muitas pessoas, Stephanie, nem sabem, muitos advogados nem utilizam esse sistema que é concedido a eles de forma eficaz e nem procura, às vezes, até para assistência a funeral, a algumas coisas que Gabinete odontológico, nós tínhamos 6 gabinetes odontológicos, auxílio... e maternidade também. De psicologia. Durante a pandemia, né, foi assim, uma época muito difícil para a advocacia. E o advogado é muito centrado em si, ele não gosta de se expor, mas durante a pandemia tinha filas, inclusive no interior, que nós dávamos o benefício, né, para o advogado procurar um psicólogo. Muitas cidades do interior não têm advogado. O advogado da cidade vizinha, o psicólogo da cidade vizinha é quem atendia esses advogados. Então, a pandemia trouxe muito estresse, muita problema de depressão entre advogados. Teve advogados até que cometeram suicídio. E um dos benefícios que a Caixa de Assistência também passou a implantar na época que eu estava lá, foi através da Comissão das Mulheres que cuidam dos direitos das mulheres vítimas de violência, nós implantamos um benefício lá na Caixa de Assistência para ajudar essas advogadas que sofrem violência doméstica, né? Tanto um auxílio psicológico quanto também um auxílio financeiro para que ela possa atravessar ali esse tempo, né? Até poder voltar, até poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Isso é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito na classe dos advogados também, a maneira com que vocês se organizam dentro desse processo e oferecem essa assistência tanto para os advogados, para as famílias deles também. Eu acho que se cada profissão se organizasse dessa forma, a gente ia ter realmente uma questão de uma saúde mental, né? Dentro das profissões de uma maneira melhor, porque é um assunto muito em discussão hoje, né? O poder da escuta, como que você cuida das pessoas, como que você pratica empatia, isso aí realmente é admirável. Nós também temos a campanha de vacinação, né, contra a gripe todo ano. Outubro Rosa também, nós fazemos exames gratuitos para as advogadas, né, para fazer os exames de mama preventivo. Muitas acabaram descobrindo, né, o câncer por causa dessas campanhas. Agora, doutora, a gente falando de psicologia um pouco, né? É uma profissão de muita pressão, né? O advogado, né? E ele, geralmente, ele lida com isso para o cliente, para os outros. Mas e ele mesmo, né? Como é que ele se prepara para isso, para lidar com essas situações de pressão? Porque eu fico pensando o seguinte, viu, Steph? Você chega preparado. A frase que a gente mais ouve, nós que estamos estudando aí, vendo os filmes lá, é destruir com fulano e tal. Me dá um gelo no coração quando você precisa ser destruído na frente de todo mundo. Quer dizer, você vai para uma guerra, né? É uma pressão. Você tem um advogado da parte contrária, né? Você tem os prazos processuais, tem que lidar com a magistratura e ainda cuidar da família. Então, é uma profissão bastante estressante. Então, nós temos que cuidar disso, né? E a Caixa de Assistência tem cuidado, vai lançar agora, acho que um centro de saúde lá dentro da Caixa de Assistência, né? Com todo, inclusive para prevenção. Eu acho que a psicologia ela deve ser preventiva também. E acho que vai ter também a questão de exercício yoga, pilates, para que é saúde mental, né? O conselho, a OAB, diferentemente de muitos conselhos profissionais, nós utilizamos o dinheiro que é pago nas anuidades, revertendo especialmente para dar garantia ao advogado de exercer sua profissão e ter a sua assistência. E por isso que faz a instituição ser tão diferente, né, Marta? Tão questionada, porque, puxa vida, a OAB, ela não só porque nós somos instrumento da justiça, mas porque também oferecemos ao advogado todo esse amparo, seja de educação, seja de aprimoramento, seja de assistência. Então, dentro desse aspecto todo, hoje, como você descreveria a OAB Mato Grosso do Sul com relação a tudo que nós oferecemos aí? O que está tudo sendo oferecido para o advogado? Eu
acho que é até de vanguarda, servindo até de exemplo para o Conselho Federal, para a advocacia de todo o Brasil. O Dr. Bito é uma pessoa bastante dinâmica, e ninguém faz nada sozinho, né? Então, a OAB junto, o sistema OAB funciona, a OAB propriamente dita, né? Junto com a Caixa de Assistência e a Escola Superior da Advocacia. Então, quando você se une numa harmonia para oferecer o melhor para a advocacia, acaba tendo bons resultados. Então, nós temos que deixar o eu para pensar no nós. Ninguém lá faz tudo sozinho. E tem as comissões também que nos ajudam bastante. Tem o Conselho Estadual, porque nós temos representantes no estado todo, que são as subseções. Nós nos reunimos com as subseções para ouvir, para ver os problemas que a advocacia do interior tem, né, e apresentar soluções. Nós nos reunimos assim, constantemente com a advocacia do interior. Também tem a questão das mulheres, a Comissão da Mulher Advogada também, que está aí à frente, na vanguarda também, para proteger os direitos não só das advogadas, como apoiar as outras instituições, né, em todas as questões relacionadas ao feminino. E como diretor, então, eu tenho uma cobrança bastante grande das mulheres, porque eu estou lá de passagem. Então, a minha responsabilidade é com a classe. E as mulheres, como eu fui eleita, eu tenho a obrigação de ouvir as mulheres, de ajudar no que for possível, dentro da diretoria, para que elas possam exercer um trabalho em prol da advocacia. Doutora, hoje, quem ingressa na advocacia, a gente falou previamente aí, encontra um mercado extremamente competitivo, né? São milhares de advogados. Tem novas tecnologias, relações profissionais em transformação. Que preparação humana e técnica será indispensável para essa nova geração de advogados que vem agora entrar dentro desse mercado voraz e competitivo? Eu acho que é o conhecimento, mostrar através de cursos, de exemplos. A advocacia, geralmente, ela se forma, os jovens advogados, e não frequentam a casa dela. A OAB é a casa do advogado. Então, sempre que nós estamos falando, participem das comissões. Ali nas comissões, você vai fazer network. Você vai, por exemplo, eu sou especialista, quero me especializar, ou acabo se especializando, por exemplo, direito de sucessões. Então, ele participando da comissão de direito de sucessões, ali eles vão conhecer advogados com experiência, que às vezes tem vagas até no seu escritório, ou que possa dar uma orientação a essa jovem advocacia. Então, o advogado tem que frequentar a OAB, porque às vezes há muita crítica, mas ele não sabe nem o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então, ali, olha, toda terça, como eu já disse, a Escola Superior da Advocacia, toda terça e toda quinta nós estamos debatendo todos os assuntos, direito de sucessão, direito tributário, o direito civil, que vai estar se discutindo a reforma, né, do Código Civil novamente. Então, as pessoas têm que ter o conhecimento. Só vai ficar no mercado aqueles que tiverem conhecimento. Procurem se especializar. Nós temos até convênio, nós temos convênio agora com a CDB, para especialização em pós-graduação em direito das sucessões e em direito empresarial, com um desconto assim, muito grande para os advogados. Só que muitos nem sabem que isso está acontecendo. Então, entre no site da OAB, entre no site da Caixa de Assistência, entre no site da ESA, porque lá não é o doutor Bito, não é a doutora Marta, não é a diretoria, não é o doutor João Delmontes, que é o presidente da ESA, o doutor Gabriel Marinho, presidente da Caixa de Assistência. Somos nós estamos lá pela advocacia. Isso é muito importante, porque ontem o doutor Vladimir Rossi trouxe aqui para nós a reforma tributária e você está simplesmente complementando hoje que nós temos aí uma ferramenta, um serviço disponibilizado pela OAB que deve ser utilizado, porque daqui a pouco todos nós já estamos sendo vigiados pela nossa querida Receita Federal, mas em especial todos esses que estão saindo da sua cadeira de estudante e vindo para o mundo real, que é a profissão de ser advogado. Doutora Marta, nós já estamos chegando aqui, né, Joel? Está na hora da raquete, do ping-pong. Da raquete ping-pong, vamos. Eu vou passar a raquete para a doutora Você promete Cátia. que será fácil ou difícil, né? Mas, Marta, são perguntas simples, mas com respostas rápidas e objetivas, que vai falar um pouco do que você representa e do que foi importante para você. Uma qualidade indispensável a quem exerce a advocacia. Ouvir.
Uma atitude que fortalece a ética profissional. Uma atitude que fortalece a ética profissional, ser o exemplo. Um hábito que ajuda a preservar o equilíbrio emocional. Autoconhecimento. Um livro ou uma autora que marcou a sua trajetória. Ou um autor também, né? Um autor que marcou a minha trajetória. Eu leio bastante, eu gosto de todos os autores. Que bom, isso é ótimo, quer dizer que você... Na minha juventude, na minha infância, né, eu acho que foi assim, O Pequeno Príncipe. E ele mostra, assim, né? E que nunca foi um livro infantil, na verdade. Nunca foi eternamente Você é responsável por aquilo que cativa. Tá certo. E uma mulher que inspirou a senhora profissionalmente? Uma mulher que me inspirou profissionalmente, minha mãe. A decisão mais corajosa da sua carreira? Foi aceitar ser a vice-presidente da OAB. Você sabe que é interessante que todos que passaram por aqui e tiveram essa representatividade falaram a mesma coisa? Muito interessante. Então, porque você está ali representar a OAB, né? E principalmente por ser mulher, representar as mulheres na OAB. E lá, estar na presidência é um aprendizado todo dia, um desafio, um aprendizado todo dia. Uma lição que aprendeu ao liderar pessoas. Uma lição escutar e não achar que você está sempre certa, está sempre razão. Analisar, né? Você escutar e ver aquilo, se você está certo ou não, analisar aquilo ali e não se achar a dona da razão. Porque todos, né, nos dão solução. Uma palavra que define a OAB. Uma palavra que define a OAB, acho que solidariedade, né? Um conselho que você daria para a jovem Marta saindo da UEL no início da carreira da advocacia? Siga o seu coração. O dia da advocacia, em uma frase. O dia da advocacia, conquista. Muito obrigada, doutora Marta Tax, por ter recebido e aceitado esse convite e estar aqui hoje conosco. Eu, Stephanie Blitz, Joel Silva, nesse mês da advocacia, onde nós estamos aqui sendo enriquecidos com o seu conhecimento, com a sua disposição e o seu tempo para colocar para nós um pouco de você, um pouco do que você fez e um pouco da nossa advocacia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui e um aprendizado bastante valioso. Muito obrigada. E a toda a advocacia, né, que celebramos, né, que celebremos esse dia, as conquistas que nós tivemos até agora e que nós possamos a cada dia mais avançar no nosso Estado democrático de direito, olhando, né, mais como para os seres humanos. E este foi mais um episódio do podcast Caderno Jurídico Especial Mês da Advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação com produção da Rádio Antena 1 Campo Grande. Agradecendo aí a doutora Kátia, que fez essa mediação para a gente, e avisando para vocês que o próximo episódio será com a doutora Silmara Amarília e vai dar continuidade a essa série de encontros, personagens da advocacia de Mato Grosso do Sul. Valeu pela audiência e até o próximo episódio. Obrigada.